Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico. Estamos estudando a eletrostática no vácuo. Em especial para esta videoaula nós vamos estudar a equação de Laplace em duas dimensões. Vamos resolver a equação de Laplace em duas dimensões para um problema com simetria cartesiana, ou também, por assim dizer, simetria retangular. Muito bem, então os objetivos dessa nossa videoaula, na verdade, é apenas um único objetivo, que a gente aprenda a aplicar a separação de variáveis, o método de separação de variáveis, para resolver a equação do Laplace em problemas com simetria cartesiana em duas dimensões. Muito bem, então, para a gente poder apresentar essa solução, eu escolhi aqui um problema que, inclusive, aparece em alguns livros textos de eletromagnetismo, em cursos de graduação, geralmente utilizado em cursos de graduação em física, como por exemplo o livro do professor David Griffiths, o Eletrodinâmica. Você vai encontrar esse problema, ou também no livro do professor Kleber Daum Machado, no volume 1 da série Eletromagnetismo. O problema consiste em a gente resolver o potencial elétrico em um ponto arbitrário entre um conjunto de placas aqui, tá? Eu vou fazer a leitura do problema e depois explicar a geometria em detalhes. Duas placas condutoras semi-infinitas para x maior ou igual que zero e aterradas estão paralelas ao plano XZ, uma em y igual a zero e outra em y igual a a. Uma outra placa não condutora e carregada é conectada às duas placas em x igual a zero e possui potencial especificado pela função V0 de y. Veja a figura ao lado. Então aqui eu apresento a nossa figura, a geometria do nosso problema. E aqui a gente percebe as duas placas. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui no problema é que todas as placas elas se estendem infinitamente no eixo z, ou seja, para z maior do que zero e para z menor do que zero, as placas vão se estender infinitamente, tá? Do ponto de vista prático, seria dizer que essa abertura, de largura A na coordenada y, que varia de 0 até A, ela é muito menor que o comprimento das placas. Quando isso acontece, nós temos independência do potencial na coordenada z. Então, nosso problema aqui, para o potencial elétrico, ele não depende da coordenada z. Portanto, se trata de um problema em duas dimensões. O potencial só vai ser função da variável x e da variável y, das variáveis independentes y e x. Muito bem, então, as duas placas condutoras são semi-infinitas no sentido de que elas partem aqui de x igual a zero, e se estendem infinitamente para x maior do que zero. As duas placas estão aterradas, então convencionamos aqui que o potencial elétrico vale zero, em qualquer ponto dessas duas placas condutoras. Uma terceira placa que, fechando a extremidade lateral aqui, a abertura lateral entre as duas placas condutoras, por assim dizer, nós temos uma placa carregada com um potencial especificado que é uma função somente de y, uma vez que a gente fixou aqui o valor de x, e nesse caso aqui x igual a zero para essa placa carregada, nós temos aí uma função somente de y, e essa função ela deve ser especificada para a gente poder calcular o potencial em um outro ponto aqui na região entre as placas, tá? Muito bem, então encontre o potencial, o problema pede para a gente encontrar o potencial elétrico e o campo elétrico na região entre as placas, ou seja, o potencial e campo elétrico como função de x e y, E o nosso problema aqui é um problema de resolver a equação de Laplace em duas dimensões para uma situação com simetria cartesiana. São duas funções especificadas aqui, são duas situações que a gente vai calcular. Primeiro item A, nós vamos considerar que a função V0 de y, que é a função especificada aqui para essa placa, é uma função que é igual a V0, uma constante, vezes seno de πy sobre A. E na letra B, vamos considerar o caso em que ela é completamente uniforme, ou seja, o mesmo valor constante uniforme ao longo de toda a placa aqui de potencial especificado, tá? Muito bem.
Começando aqui a nossa solução do problema, na figura aqui eu apresento para vocês uma visão, né, através do eixo Z, como se a gente estivesse analisando somente o plano x, y. Como de fato é a única dependência, né, do nosso problema é nesse plano. O potencial elétrico ele só vai ser função, nesse caso, das coordenadas x e y do problema, tá? Então, um ponto aqui entre as placas, você vai ter o potencial associado às coordenadas x e y apenas. Então, um problema de duas dimensões. Aqui para y igual a 0, você visualiza a placa aterrada. Para y igual a A, também você visualiza a outra placa aterrada, paralela à anterior. E fechando aqui a abertura entre as duas placas condutoras, eu tenho uma outra placa com potencial especificado, né? Veja que a placa ela tem coordenada x igual a 0, né? Ela se estende aqui no eixo y, portanto, ela tem coordenada x igual a 0. Tá? Muito bem, então aqui a gente já tem três condições de contorno, e nesse caso, condições de contorno de Dirichlet, em que você especifica a função potencial nas interfaces do seu problema, né? Nos contornos do seu problema. Nesse caso, o potencial elétrico é especificado aqui na placa condutora em y igual a A, na placa condutora em y igual a 0 e na placa lateral aqui é a função V0 de y. Tá? Além dessas três condições de contorno, que eu vou deixar explícita aqui logo em seguida, nós temos também uma outra condição, que é o comportamento do potencial elétrico quando a coordenada x vai para infinito, ou seja, quando você se distanciar muito aqui da placa fonte de potencial V0 de y, o seu potencial deve ir para zero, ele deve ser uma função finita e deve ir para zero, né? Então essa é a nossa primeira condição aqui que eu vou explicitar aqui, deixar claro que quando x vai para infinito, o potencial tem que ir para zero, tá? Muito bem. A condição 2 é a condição de contorno para y igual a 0. Se eu fizer y igual a 0, eu estou me referindo a qualquer ponto aqui sobre a placa em y igual a 0, portanto o potencial aqui é 0, já que a placa está aterrada. A condição 3, para y igual a A, eu estou me referindo a qualquer ponto aqui sobre a placa em y igual a A, portanto ela está aterrada, potencial é 0. E quando x é igual a 0, eu estou me referindo ao potencial na placa lateral aqui, que fecha a extremidade entre as duas placas condutoras, de potencial V0 de y. Então, quando x é igual a 0, eu tenho potencial V0 de y. Tá? Então, são três condições de contorno, mais uma condição adicional devido à natureza, né, da função potencial. E agora vamos começar a resolver o problema. A equação de Laplace em coordenadas cartesianas para esse problema, como ele não tem dependência na coordenada z, a derivada em z aqui a gente vai considerar ela zero, e aí nós vamos ter que a equação de Laplace só vai ter derivadas nas coordenadas x e y, tá? Então vou ter que o Laplaciano nas coordenadas x e y do nosso potencial elétrico é igual a zero. Vamos usar agora o método da separação de variáveis, né? Que em problemas com simetria dessa forma bem definida, você pode admitir que o seu potencial elétrico, sua função potencial, ela possa ser escrita como um produto de duas funções, aqui nesse caso, uma função somente de x e uma função somente de y, ou seja, você está separando a dependência funcional aí do nosso potencial elétrico nas coordenadas x e y, tá? Aqui eu vou chamar de x maiúsculo a função que é somente de x e y maiúsculo a função que é somente de y. Substituindo esse potencial aqui na equação de Laplace, as derivadas só vão atuar nas suas respectivas variáveis, portanto a derivada em x só vai atuar na função em x, a função y é fatorada da primeira derivada, e de forma inversa, na derivada em y, você só vai ter a atuação na função y e a função x vai ser fatorada. Se você dividir essa equação aqui por x vezes y, né? X maiúsculo vezes y maiúsculo, representando as funções, você vai simplificar aqui o y no primeiro termo, ficando 1 sobre x, e simplificar o x aqui no segundo termo, ficando 1 sobre y. Tá? E agora nós temos uma equação em que você tem uma função somente de x somado com uma função somente de y igual a zero.
Essa equação ela só permanece válida, por assim dizer, se você considerar que esse termo é uma constante e esse termo é uma constante. O fato é que x e y são variáveis independentes. Portanto, uma variação aqui nesse x desse termo não deve ocasionar em uma variação aqui nesse termo. Portanto, como são variáveis independentes, essa equação só permanece válida se você tiver que a função de x é igual a uma constante e a função de y é igual a uma outra constante, já que são variáveis independentes e você tem aqui a completa separação de variáveis, tá? Uma função só de x e uma função só de y. Essas constantes, né, você poderia usar somente uma constante de separação, mas aqui a gente vai escrever de forma conveniente para, de forma algébrica organizada, resolver o problema, tá? Então aqui as constantes kx e ky são constantes de separação que separam a nossa equação diferencial parcial. E agora nós vamos ter duas EDOs, uma formada pela equação em x, que vai ser esse termo igual a kx ao quadrado, e uma outra formada em y, né, na variável y, que vai ser esse termo igual a ky ao quadrado. Aqui nós escolhemos escrever kx e ky ao quadrado para que a solução da equação diferencial que a gente vai resolver logo em seguida, ela fique algebricamente conveniente, tá? Eu poderia colocar somente um kx ou um ky, mas se você elevar ao quadrado, ela fica mais simples de você escrever algebricamente. E como é uma constante, você pode escrever a constante de uma forma diferente que seja conveniente para o seu problema, tá? Então, de uma equação diferencial parcial, que era a equação de Laplace, agora nós temos duas equações ordinárias, porque cada uma das equações em x e em y só dependem dessas variáveis, de x e de y. Então, nós temos agora duas EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, uma na variável x e uma na variável y. As soluções dessas EDOs de segunda ordem, que são homogêneas, com coeficientes constantes, são fáceis de resolver usando a equação característica. Você vai ter aqui a equação característica, vai ser uma equação quadrática, de raízes, por exemplo, no x vai ser mais ou menos kx, no y mais ou menos ky. E aí as soluções são exponenciais de, no x, exponenciais de menos kx vezes x e exponencial de kx vezes x. E aqui eu escrevo como uma combinação das duas com as constantes a e b, tá? A mesma coisa para a função y, você vai ter a solução como exponenciais. Você vai ter exponencial de menos ky vezes y e exponencial de ky vezes y. Aqui eu estou usando as constantes c e d para representar a solução da parte em y. Muito bem. Caso você esteja esquecido, né, de como se resolve a EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, homogêneas, sugiro você pegar qualquer livro de equações diferenciais e revisar a parte em que você resolve essas equações usando simplesmente uma equação característica, que é uma equação quadrática, né, para equações de segunda ordem, né, EDOs de segunda ordem. Muito bem, então, uma vez aqui resolvendo as funções x de x e y de y, nós encontramos a solução geral para o problema. Essa é a solução geral para a equação de Laplace em um problema de duas dimensões nas coordenadas x e y para qualquer problema a princípio, tá? Não só especificamente para o nosso problema. Inclusive, se a gente futuramente for aplicar a solução para resolver um problema em duas dimensões e se ele tiver simetria cartesiana, né, simetria retangular, você vai poder partir já dessa solução. Uma vez resolvida uma solução geral, ela vale para qualquer outra situação que se adeque às condições que nós estipulamos aqui. Nesse caso, a independência em z e a simetria cartesiana no plano xy, tá? Isso vai acontecer também quando a gente resolver em outros conjuntos de coordenadas, cilíndricos e esféricos. Em especial nos esféricos, né, com simetria azimutal, nós vamos chegar a uma solução geral que vai ser amplamente aplicada em várias situações com simetria esférica azimutal, tá? Muito bem. Então, partindo aqui da nossa solução geral, nós vamos agora aplicar as condições de contorno do nosso problema, né?
e a condição de finitude, né, da função potencial, para encontrar quem são essas constantes A, B, C e D que se adequam às condições de contorno do problema, encontrando assim uma solução única, como determina o teorema da unicidade. Começando aqui com a condição 1, que diz que no limite de x tendendo ao infinito, o potencial tem que ir para zero. Né? Quando você se afasta muito da sua placa-fonte de potencial especificado V0 de y, o seu potencial tem que ir para zero. Tá? E nesse caso, se a gente fizer aqui já o limite de x tendendo a zero, considerando kx sendo uma quantidade positiva, já que aqui você tem a troca de sinais, né? Então, considerando kx uma quantidade positiva, o limite dessa exponencial aqui, quando o x vai para infinito, vai para zero. Então, você vai ficar com esse termo aqui exponencial de menos kx vezes x no limite de x tendendo a infinito, indo para zero. Já esse segundo termo, ele diverge, se você considerar kx como uma constante positiva. E se ele diverge, não existe um limite para ele, né? Então a nossa função potencial, quando x vai para infinito, ela seria infinita. Logo, a gente tem que, por obrigação, determinar que esse coeficiente b seja nulo, para que a nossa função potencial não tenha divergência quando eu faça x tendendo ao infinito. Então a gente tira daqui que b deve ser igual a zero, simplesmente pela primeira condição, né, que estipula que quando a gente se afastar muito no eixo x, ou seja, x indo para infinito, o nosso potencial tem que ir para zero. Então a nossa constante b tem que ser igual a zero. Então a gente já sabe que esse termo aqui foi reduzido a zero, implicação da condição 1, tá? Então, se isso aqui é zero, nós ficaríamos com a constante A, que multiplica a constante C e a constante D. Como você vai ter um produto de constantes dando uma outra constante, eu vou omitir aqui a constante A e escrever somente as constantes C e D. Você poderia chamar aqui constantes novas, né? A vezes C de C' e A vezes D de D', seria o matematicamente formal, mas essa omissão aqui não vai causar nenhum problema na nossa resolução aqui do problema, tá? Eu apenas omiti a constante A, que queria multiplicar C e D, e deixei aqui as constantes C e D. Tá? Muito bem, vamos agora aplicar a condição de contorno 2, que diz que quando y é igual a zero, você está se referindo à placa aterrada em y igual a zero, então o potencial lá é zero. Quando você faz y igual a zero, você vai ter aqui que a exponencial de zero dá 1 e a exponencial de zero dá 1. Portanto, você vai ficar com C mais D, que multiplica exponencial de menos kx vezes x igual a zero. Essa equação só vai ser igual a zero, já que a exponencial nunca se anula, né? Se c mais d for igual a zero. E a gente tira aí que se c mais d é igual a zero, c é igual a menos d ou d igual a menos c. E aqui eu vou escolher, volto aqui para a nossa solução e substituo o d por menos c. Substituindo d por menos c, eu posso fatorar a constante c aqui de dentro do parênteses, né? Você vai ficar com c e menos c, que eu fatoro c e a nossa função potencial vai ficar com essa expressão agora, já aplicando as condições de contorno 1 e 2. Veja que eu já reduzi bastante a partir da solução geral, aplicando as condições 1 e 2, eu já sei que o potencial tem que ter essa forma. Vamos continuar aplicando as novas condições de contorno para encontrar a solução única e final para o nosso problema, tá? Muito bem. Então, aplicando agora a condição de contorno 3, vamos fazer y igual a A, portanto, se trata da placa condutora paralela, né? A de y igual a zero e y igual a A agora, então o potencial tem que dar zero. Fazendo y igual a A, você vai ter exponencial de menos ky vezes A, menos exponencial de ky vezes A. Para que isso aqui seja igual a zero, de novo esse parênteses deve ser zero, já que exponencial de menos kx vezes y não vai se anular, tá? Para nenhum valor de x, né? Ele vai se anular somente se você fizer o limite, tá? Então, essa equação implica que esse parênteses deve ser zero. Daí a gente vai tirar que se o parênteses é zero, a exponencial de menos ky vezes a menos a exponencial de ky vezes a é igual a zero. Uma outra maneira de você escrever essa equação, se você multiplicar toda a equação por exponencial de ky vezes a,
você vai ficar com a exponencial de zero, porque vai ficar ky vezes a menos ky vezes a vai dar zero, e a exponencial de zero dá 1. E a exponencial de ky vezes a vezes a exponencial de ky vezes a dá a exponencial de 2ky vezes a. Então, a outra maneira de você escrever essa equação é escrevê-la assim: exponencial de 2ky vezes a igual a 1. E aí a gente tem que encontrar quais os valores de k que resolvem essa equação. E nesse caso a gente tem que tomar cuidado, porque como é um exponencial, a gente não assumiu, e a gente também não pode assumir a priori, que essa constante k seja um número real. Ela pode ser inclusive um número complexo, tá? E para a gente não descartar essa possibilidade, para trabalhar com essa equação exponencial, nós vamos usar aqui a fórmula de Euler. Vamos recordar da fórmula de Euler, que a exponencial de iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E aqui eu vou usar um número inteiro positivo para escrever esse θ, certo? De tal forma que a exponencial dê igual a 1. Veja que se você substituir θ por 2nπ, você vai ter cosseno de 2nπ mais i seno de 2nπ. Como eu estou considerando o n um número inteiro positivo, qualquer múltiplo inteiro de 2π, o cosseno vai dar 1, e qualquer número inteiro de 2π, o seno vai dar 0. E aí você vai ter 0 vezes i vai dar 0, e cosseno de um múltiplo inteiro de 2π vai dar 1. E aí você tem uma equação exponencial, usando a fórmula de Euler, exponencial de i vezes 2nπ igual a 1. Agora a gente compara essa equação, que é a exponencial de i 2nπ igual a 1, com a exponencial de 2ky igual a 1. O resultado que a gente vai chegar é que ky vezes a é igual a inπ, só comparando essa equação com essa daqui. Veja que ambas são iguais a 1, né? Isso é igual a 1 e isso aqui é igual a 1. Portanto, da fórmula de Euler, sem descartar a possibilidade do ky ser uma constante complexa, a gente chega à conclusão que ky vezes a é igual a inπ. E n aqui é qualquer número inteiro positivo, tá? Muito bem. E aí a gente encontra os valores possíveis para ky. Basta isolar aqui nessa equação o ky, você vai chegar à conclusão que ky é igual a inπ dividido por a, onde n é um número inteiro positivo. Se você acabou de determinar os valores possíveis para ky, você agora pode determinar os valores possíveis para kx, porque kx ao quadrado mais ky ao quadrado é igual a 0. Resolvendo essa equação, você vai chegar, né, a relação de kx igual a, deveria ser mais ou menos iky. Só que, como isso aqui, essas constantes ficarão dentro de funções cosseno, né, ou seno, né, dentro de funções trigonométricas, e as funções trigonométricas têm paridade definida, então você pode absorver esse sinal aqui, ou mais ou menos, através de constantes. Eu vou considerar que essas constantes k são positivas. Tá? Se são positivas, o único sinal aqui, quando eu tirar a raiz quadrada, que vai ser compatível com isso, é o sinal de menos. Isso vai ficar claro quando a gente resolver continuar a solução, você vai perceber que esse sinal aqui vai ser supérfluo, ele vai ser absorvido pela constante. E essa constante vai ser determinada por uma outra condição, e aí esse sinal é supérfluo, tá? Matematicamente eu deveria colocar mais ou menos iky aqui, mas eu vou colocar só o menos, porque no final vai dar positivo, e aí eu vou considerar o kx positivo, já que considerar os dois sinais é supérfluo. Só preciso considerar um. Muito bem, então agora escrevendo, olha, substituindo ky por inπ sobre a, você vai chegar à conclusão que o kx é menos i ao quadrado nπ sobre a, só que menos i ao quadrado, o i ao quadrado é igual a menos 1, vezes menos 1 dá 1. E o nosso kx dá nπ sobre a, com n sendo um número inteiro positivo. Então, com a terceira condição de contorno, nós já determinamos quem são as constantes kx, ky. Então, vamos agora substituir na nossa função potencial que nós temos até agora, né? Lembre-se que a função que nós tínhamos, né, voltando aqui o slide,
a função que nós tínhamos era essa função aqui até o momento. Tá? Eu vou substituir aqui kx por nπ sobre A e ky por inπ sobre A. Como o n é qualquer número inteiro positivo, então eu tenho um conjunto infinito de soluções, portanto a nossa solução tem que ser uma combinação linear de todas as soluções possíveis até o momento. E nesse caso, para escrever essa combinação linear, primeiro que eu substituí aqui, olha, o kx eu substituí por nπ sobre A. O ky eu substituí por inπ sobre A. E além disso, eu tenho que somar sobre o índice n, já que eu tenho as soluções para qualquer n inteiro positivo. Então eu vou ter que somar sobre todos os valores possíveis, né? E isso vai representar uma combinação para todas as soluções encontradas até agora. Vamos continuar aqui escrevendo essa solução de uma maneira mais conveniente. Usando a fórmula de Euler, você vai simplesmente reescrever, né, a exponencial de menos inπ sobre A, nπy sobre A, menos exponencial de inπy sobre A. Usando aqui de novo a fórmula de Euler, você mostra facilmente que isso aqui é igual a menos 2i vezes o seno de nπy sobre A. Então, essa parte aqui em y, que está nesse cochete, pode ser substituída por menos 2i seno de nπy sobre A. E é exatamente isso que eu faço. Fazendo essa substituição, você vai chegar à conclusão que a sua função potencial agora é escrita dessa forma. Eu só troquei o cochete, né, que é igual a menos 2i seno de πy sobre A. Note que agora você vai ter uma nova constante aqui entre parênteses. A constante antes era c, e agora você tem uma constante aqui que é menos 2i vezes c. A gente vai fazer aqui o seguinte, somente redefinir essa constante. Porque como ela é uma constante, um produto entre constantes também vai ser uma constante. Então essa redefinição de menos 2i vezes c para c, só para a gente ter uma álgebra mais fácil de trabalhar. Como a constante, toda essa constante vai ser determinada com a próxima condição de contorno, eu posso juntar tudo isso numa constante só. Tá? Poderia usar aqui uma nova constante, uma nova letra, mas para evitar excesso de variáveis aqui no nosso problema, né? Na verdade excesso de constantes do nosso problema, eu só vou redefinir o menos 2i vezes c para c. Tá? Fazendo isso aqui, você vai ter simplesmente essa solução aqui até o momento. Então veja que nós partimos de uma solução geral, já aplicamos 3 condições de contorno e o nosso problema foi se encaixando aos poucos em uma solução que corresponde, né, à solução para a equação de Laplace. Só que note que ainda nós temos que determinar que constante c é essa. Nós já determinamos quem é a constante kx, ky, as constantes, a relação entre as constantes c e d, né, quem é a constante b, e chegamos a essa solução até agora. Nós agora precisamos determinar quem é ou quem são essas constantes c, né? Já que cada termo aqui desse somatório corresponde a uma solução diferente, você pode ter uma constante diferente para cada um, tá? E é isso que nós vamos escrever agora. Quando a gente faz x igual a zero aplicando a quarta condição, você tem que para x igual a zero, o seu potencial tem que coincidir com o potencial da placa que é especificado, V0 de y. Quando a gente faz x igual a zero, o que vai acontecer é que aquela exponencial de zero vai dar 1, né, apresentada no slide anterior, e você vai ter simplesmente a constante c vezes o seno de nπy sobre A, já que a exponencial de zero vai dar 1. E o somatório, né, continua sendo aqui a representação da combinação de todas as suas soluções possíveis, já que você tem infinitos n's aí que resolvem o problema, tá? Muito bem. E aqui eu escrevi Cn porque o índice n ele vai remeter a uma constante diferente para cada seno que vai aparecer no somatório. Essa constante c pode ser diferente para cada seno que eu vou ter como solução. Tá? Essa expressão aqui que a gente acabou de escrever aplicando a quarta condição
ela é, na verdade, a série de Fourier de senos da função V0 de y. Ou seja, aplicando as condições de contorno para esse problema, nós chegamos à seguinte constatação, que a função que é especificada na placa que veda aquela extremidade das placas condutoras, ela é, na verdade, dada como uma série de Fourier em senos, ou seja, veja que ela é uma superposição de senos de NPy sobre A. Tá? Então, o que nós devemos fazer agora é determinar quem são, na verdade, cada um desses coeficientes dessas funções senos, que representam aqui a série de Fourier de senos da nossa função V0 de y. Tá? Muito bem, para determinar quem são esses coeficientes Cn, ou seja, quem vai ser C1, quem vai ser C2, C3, quem é cada coeficiente peso, né, dessas funções seno na série de Fourier, nós vamos usar aqui o famoso truque de Fourier, que consiste no seguinte: a gente vai multiplicar ambos os lados da equação por um seno de um n' πy sobre A, e esse n' a gente vai poder escolher de tal maneira que seja conveniente para a gente resolver o valor da constante Cn. Veja só o que vai acontecer. Olha. Quando a gente multiplicar aqui por seno de n' πy sobre A e integrar em todo o intervalo em y, nós vamos ter a seguinte equação. Olha. Eu destaquei, inclusive, aqui o termo seno de n' πy sobre A, multiplicando o lado esquerdo da equação. Então, ele está multiplicando aqui o lado esquerdo e eu vou integrar em todo o intervalo y do nosso problema, variando aqui de 0 até A, certo? Muito bem, do lado direito eu vou fazer a mesma coisa. Como eu tenho um somatório que é infinito, então eu vou ter aqui um somatório de integrais também infinito. Você vai continuar tendo infinitos termos aqui com n indo de 1 até infinito. E agora a integral vai ser de seno de nπy sobre A vezes o seno de n' πy sobre A, tá? Muito bem. Para a gente resolver o lado direito, né, a integral do lado direito da equação, vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar aqui o seno, esse produto de senos aqui, como sendo produto de senos de ângulos diferentes. Tá? Esse n' aqui, já eu vou comentar quais os valores possíveis para ele também são inteiros, mas para que a gente entenda passo a passo aqui o que está ocorrendo, já eu explico melhor. Tá? Então vamos dizer aqui, olha, que o nosso θ é igual a nπy sobre A e o nosso φ é igual a n' πy sobre A. Tá? Quando a gente faz isso, o seno de θ vezes o seno de φ pode ser escrito usando relações trigonométricas como sendo um meio do cosseno de θ menos φ menos o cosseno de θ mais φ. Que é só usar as relações trigonométricas que a gente consegue mostrar isso daqui. Tá? Então, se você usar aqui o θ igual a nπy sobre A e o φ igual a n' πy sobre A, você vai chegar a essa expressão. Tá? Fazendo a integral desse produto de funções para dois casos diferentes, nós vamos mostrar que essa integral tem uma propriedade bem interessante que vai servir para a gente determinar os coeficientes na nossa série de Fourier de senos. Lembrando, né, que estava apresentado no slide anterior, o produto das funções seno de nπy sobre A e seno de n' πy sobre A, através de relações trigonométricas, podemos mostrar que isso é um meio de cosseno de n' menos n πy sobre A, menos o cosseno de n' mais n πy sobre A. Então nós vamos fazer a nossa integração para dois casos distintos. Primeiro caso para n' igual a n, posteriormente para n' diferente de n. Começando aqui com n' igual a n. Se a gente considerar que o número inteiro do seno que a gente multiplicou para fazer a integral é igual ao múltiplo inteiro n, então nós vamos ter aqui que o produto dos senos vai ficar seno ao quadrado, já que esse termo vai ser igual a esse, visto que nesse caso n' considerado, né, n' igual a n. Então você vai ter seno ao quadrado de n' πy sobre A. Quando a gente faz n' igual a n, então você vai ter aqui n' menos n igual a 0 e o cosseno de 0 vai dar 1.
Já n' igual a n, você vai ter aqui 2n' ou 2n. Aqui eu escolhi escrever 2n', tá? Muito bem, então, para o caso de n' igual a n, o que nós temos que integrar é o seno ao quadrado de n' πy sobre a, de 0 até a. Que no caso, usando a relação trigonométrica, a gente chega à conclusão de que o seno ao quadrado de n' πy sobre a é 1 meio de 1 menos o cosseno de 2n' πy sobre a. Então nós vamos integrar exatamente isso aqui. A integral dessa diferença é a diferença das integrais. A primeira integral vai ser a integral de 0 até a de dy sobre 2, portanto vai ficar simplesmente a sobre 2. E a integral desse cosseno, usando substituição, né, a gente consegue mostrar que vai depender de seno de 2n' πy sobre a. E nesse caso, quando o y for 0, você vai ter o seno de 0, portanto vai dar 0. E quando o y for a, você vai ter o seno de 2n' π, né? E corresponde ao múltiplo inteiro de 2π, portanto o seno vai dar 0. Então a integral de cosseno de 2n' πy sobre a de 0 até a vai dar 0. Então essa integral aqui dá simplesmente a sobre 2. Isso quer dizer que se a gente resolver a integral que a gente está propondo lá no truque de Fourier, se o n' for igual a n, essa integral vai dar igual a sobre 2. Vamos ver o que acontece agora quando n' é diferente de n. Quando n' é diferente de n, nós vamos integrar justamente toda a expressão, já que a gente não vai poder reduzir, né, nenhum termo, porque n' vai ser diferente de n. Fazendo as integrais, nós vamos ter a integral do cosseno de n' menos n πy sobre a, vai dar seno de n' menos n πy sobre a, que multiplica a sobre n' menos n vezes π. De forma análoga, você vai ter que ir para o cosseno da soma, né, de n' com n. Você vai ter aqui, só trocando, em vez de ter n' menos n, você vai ter n' mais n. Aqui eu já substituí nos limites, já resolvi a integral e já substituí os limites. Nesse caso aqui, os limites de seno de n' menos n de πy sobre a, quando o y for 0, eu estou expressando ele aqui, olha, seno de 0, e quando o y for a, você vai ter n' menos n que multiplica π. E eu estou expressando aqui o seno de n' menos n vezes π. De forma análoga, você vai ter aqui né, para outra integração feita com a soma, né, de n' com n. Tá? Note que essa integral aqui vai dar 0. Por quê? Você vai ter seno de 0 é 0. E aqui o seno de um múltiplo inteiro de π também vai dar 0. Se n' e n são inteiros, mesmo sendo diferentes, a diferença entre eles também vai dar um inteiro. Então, um múltiplo inteiro de π, né, quando você calcular o seno, vai dar 0 aqui e aqui. Tanto a soma como a diferença de n' e n vão dar números inteiros. Números inteiros de π, o seno dá 0. Então, toda a expressão vai dar 0. Então, temos aqui um resultado interessante. Se a nossa integral for feita para n' igual a n, então ela dá a sobre 2. Veja que aqui independe do valor de n. Pode ser n igual a 1, 2, 3, 4, 5, a integral vai dar a sobre 2. Já se você tiver um n diferente do n', a integral vai dar 0, independentemente dos n's e do n' que você tenha na sua integral. Basta eles serem diferentes. Essa integral, ela é uma integral muito importante aí dentro da teoria de Fourier, né, da série de Fourier, porque ela representa um conjunto de funções representados por uma base. Aqui nós podemos usar esses senos, né, como uma base para representar uma função em um espaço de funções. E essas funções, seno de n πy sobre a e seno de n πy sobre a, elas formam o que a gente chama de conjunto ortonormal de funções, né? Então, isto indica que a integral tem uma propriedade de delta de Kronecker. O que quer dizer? Se você fizer essa integral de seno de n πy sobre a, seno de n' πy sobre a, de 0 até a, você só tem duas respostas possíveis. Você vai ter a sobre 2 se n for igual a n',
e 0 se n for diferente de n'. Então, eu vou representar aqui essa quantidade, né, que pode ser 0 ou pode ser 1, usando a delta de Kroneck. A delta de Kroneck tem essa propriedade. Se o n for diferente do n', o delta de n' vai ser igual a 0. E se eles forem iguais, o delta de n e n' vai ser igual a 1. Portanto, a nossa integral, né, ela é muito útil para a gente encontrar quem são os coeficientes Cn. Veja só o que vai acontecer agora para a equação da série de Fourier em senos. Lembrando que do lado da equação nós tínhamos a integral, que a gente multiplicou por seno, né, de n' πy sobre a, e do outro lado eu tinha justamente essa integral que eu estou substituindo agora, né, pela nossa delta de Kroneck, que só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1, dependendo do n e do n'. Tá? Então, de um lado da equação você vai ter uma soma infinita e do lado você vai ter uma integração. Só que nesse caso aqui, para a soma infinita de termos, você só vai ter um termo dessa soma que vai ser diferente de 0. Por quê? Porque de todos os n's que você vai ter aqui na sua soma, somente o n igual a n' vai gerar uma delta de Kroneck, que seja igual a 1. Então quer dizer que, usando esse truque, a gente transforma, né? Depois de multiplicar pelo seno de n' πy sobre a integrar, a gente faz com que esse somatório de infinitos termos se transforme apenas em um único termo. E esse é o único termo em que a gente vai calcular o nosso coeficiente Cn. Veja que se n diferente de n' dá igual a 0, esse somatório aqui só vai ser diferente de 0 se n for igual a n'. Então você vai ter aqui que esse somatório vai ser reduzido só para um único termo, ou seja, o Cn. E resolvendo aqui a equação para Cn, né, esse somatório aqui de Cn, delta de n' vai ser simplesmente Cn. Na prática, se a gente... o que eu estou fazendo de forma genérica, né, mas na prática, o que a gente poderia fazer é o seguinte: se a gente quiser determinar, por exemplo, o coeficiente C1, basta multiplicar por seno de 1 πy sobre a e integrar. Quando você fizer as integrais para os outros senos com os n's diferentes, eles vão dar 0 e vai sobrar somente o coeficiente C1. Se você quisesse saber o coeficiente C2, bastaria multiplicar por seno de 2 πy sobre a. Coeficiente C3, bastaria multiplicar por seno de 3 πy sobre a. De forma genérica, se você quiser saber o Cn, você multiplica pelo seno de n πy sobre a. Tá? Isso aqui expressa um ramo muito útil da álgebra linear, que é o espaço de funções, né? Em que essas funções seno são vistas como uma base para você escrever outras funções em termos dessa base. Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui, escrevendo a nossa função v0 de y em termos de uma base composta por senos de n πy sobre a. E aí você vai ter que essa função, considerada como um vetor, né, no espaço vetorial, ela vai ser decomposta, né, e vai ter as suas componentes ao longo das funções seno de n πy sobre a, que são os coeficientes Cn. Tá? Muito bem, então, encontrados os coeficientes Cn, né, que resolvem a nossa série de Fourier, nós vamos agora responder os itens A e B, considerando v0 de y, em cada caso uma função diferente. Respondendo o item A, se você tem a função v0 de y igual a uma constante v0 seno de πy sobre a, vamos ver quem são, né, na verdade, os coeficientes Cn. Então, substituindo aqui, olha, o v0 de y por v0 seno de πy sobre a constante v0 vai ser fatorada da integral, e você vai ter aqui dentro do integrando somente seno de πy sobre a. Essa integral aqui, como nós já sabemos, só vai dar diferente de 0 se esse n aqui for igual a 1. Já que nós estipulamos que a função é seno de πy sobre a, quando a gente calcular aqui os coeficientes Cn, veja que se você tiver aqui 2, 3, 4, 5 ou qualquer outro número que seja diferente de 1, que é o que tem aqui no primeiro seno,
essa integral vai dar zero. Nós já mostramos isso integrando, né, nos dois casos, né, para n igual a n' e para n diferente de n'. Então, nesse caso, você só vai ter um coeficiente da sua expansão de Fourier que vai ser diferente de zero, e é o C1. Fazendo aqui o n igual a 1, essa integral vai dar a sobre 2, como nós já mostramos. E aí, 2 vezes V0 sobre a vezes a sobre 2 vai dar V0. E para todos os outros coeficientes Cn com n diferente de 1, C2, C3, C4, C5, essa integral vai dar zero. Isso quer dizer que o nosso potencial só vai ter um único coeficiente projetado justamente para n igual a 1. Então, esse coeficiente vai ser V0, e você vai ter C, que é exponencial de menos n, nesse caso n é igual a 1, vai ser exponencial de menos πx sobre a, e o seno de 1 πy sobre a. Então, essa é a nossa função potencial, em termos das coordenadas x e y do problema, para uma função v0 de y, que é igual a v0 seno de πy sobre a. Tá? Muito bem. Repetindo aqui a função potencial, se a gente tem essa função potencial já calculada, é a solução da equação de Laplace, e é bom até a gente evidenciar aqui que ela resolve o nosso problema em todos os contornos. Olha. Se você chegar aqui e substituir x por zero, você vai ter exponencial de zero, vai dar 1. E a sua função vai ser v0 seno de πy sobre a, que é exatamente a função especificada no problema, para o item A. Se você tem y igual a zero, trata-se de um ponto sobre a placa condutora em y igual a zero. Portanto, o seno de zero vai dar zero e o potencial vai ser igual a zero, como era de se esperar e estipulado pela condição de contorno. Se você tiver y igual a A, você também vai ter o potencial na outra placa que está aterrada e o potencial também vai ser zero, porque o seno de π vai dar igual a zero. E aí você vai ter as condições de contorno sendo obedecidas. E também, né, se x for para infinito, no limite de x indo para infinito, essa exponencial de menos πx sobre a vai para zero. Então veja que todas as condições de contorno foram obedecidas para esse item A, e usando o teorema da unicidade, se essa é a função que resolve nas condições de contorno do problema e resolve em qualquer ponto do espaço, ela é a única, não há uma outra solução que seja compatível com as condições de contorno e resolva o problema para todos os pontos do espaço. Tá? Com posse do potencial elétrico, nós podemos encontrar o campo elétrico. Basta calcular menos o gradiente do potencial, que nesse caso em coordenadas cartesianas é expresso dessa forma. Portanto, o nosso campo elétrico aqui, calculando as derivadas, você vai ter a seguinte expressão. Basta você derivar aqui o potencial em função de x e em função de y. Então você vai ter essa expressão para o campo elétrico. Aqui na figura eu apresento para vocês o resultado gráfico de como ficam as equipotenciais e as linhas de campo elétrico para o nosso problema. Considerando aqui essa constante V0 positiva, pode ser 10 volts, 20 volts, as linhas de campo e as equipotenciais vão ficar com essas configurações. Obviamente, se a gente estipular um valor para ela, por exemplo, 20 volts, aí nós teríamos aqui uma graduação baseada nesse valor de 20 volts. E aí eu teria aqui, as equipotenciais aqui teriam valores dependendo justamente do valor V0 estipulado. Então aqui eu represento de forma genérica, né, como é que ficam as linhas de campo e as equipotenciais para o nosso problema, né, das placas condutoras fechadas aqui pela placa de potencial V0 de Y especificado. As linhas tracejadas representam aqui, as linhas tracejadas em vermelho, né, salmão, representam as equipotenciais, e as linhas de campo, notem que elas emergem aqui da placa fonte, já que o potencial é positivo e é maior do que zero, e elas vão aqui ao encontro das placas, vão ao encontro aqui das placas condutoras. Note também que as linhas de campo incidem formando 90 graus, portanto, de forma perpendicular à superfície condutora, como era de se esperar. Tá? Tanto na placa
em y igual a 0, como na placa em y igual a A. Pois bem, então agora nós vamos resolver o item B. Agora um pouquinho mais complicado, e a nossa série de Fourier também vai dar um pouco mais complicado, tá? No primeiro caso, a função V0 de y era um dos senos de Fourier do problema. Portanto, ele já era a própria solução do problema na parte em x, né? Na parte em y, desculpe. E agora, como nós temos uma função uniforme, os coeficientes vão ser vários. Não vai ser somente um C1, como no problema anterior. Por quê? Porque se você calcular os coeficientes de Fourier agora para essa função constante, você vai ter aqui, eu já substituí aqui V0, né, de y por V0, então ele vai sair da integral, já que ele é uma constante. E você vai ficar simplesmente com a integral de seno de nπy sobre A. Nesse caso, os seus coeficientes CNs, eles vão depender do n diretamente e vão ter vários, né? Você vai ter vários coeficientes aqui. Fazendo a integral de seno, de seno de πy sobre A, você vai ter o menos o cosseno de nπy sobre A, que multiplica A sobre nπ. E aí eu já fiz essa multiplicação, né? O A vezes nπ simplifica aqui com o A e o nπ vai para o denominador, tá? É o resultado da integral usando substituição. Quando eu fizer aqui nos limites, como vai dar menos cosseno, eu já troquei aqui os limites. Primeiro eu vou colocar o limite 0 e depois o limite A. Quando eu coloco o limite 0, vai dar cosseno de 0, portanto vai dar 1. Quando eu faço y igual a A, você vai ter o cosseno de nπ, porque vai ficar nπA sobre A, vai dar cosseno de nπ. Aí agora vamos ver quais são os coeficientes Cn aqui para esse caso. Se o n for um número par, você vai ter que o cosseno de um número inteiro par vezes π vai dar 1. Por quê? Porque você vai ter cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π, cosseno de 8π e assim por diante. Em todos esses casos, é igual ao cosseno de 0, né? E o cosseno de 0 dá 1. E a nossa resposta vai dar 1 menos 1, que é 0. Isso quer dizer que os coeficientes da série de Fourier para a função uniforme V0 são zeros para n par. Você vai ter C2 igual a 0, C4 igual a 0, C6, C8, C10, C12, todos eles vão ser nulos. Já para n ímpar, você vai ter um número inteiro ímpar de π. Você vai ter cosseno de π, cosseno de 3π, cosseno de 5π e assim por diante. Neste caso, o cosseno de um número inteiro múltiplo de π vai dar sempre menos 1. Né? Nesse caso, o inteiro ímpar. Né? E aí você vai ter 1 menos menos 1, vai dar 2. 2 vezes 2, 4V0 sobre nπ. Então, esses são os coeficientes ímpares da nossa série de Fourier. E agora, inevitavelmente, para eu poder representar uma função uniforme, que nesse caso é V0, em termos de uma série de Fourier, a série vai ficar infinita. Eu vou ter uma contribuição infinita de termos para a série de Fourier. Obviamente, essa série converge, né? Ela vai convergir aí para a função quando você faz o n tendendo ao infinito. Né? Quando você tomar aí essa soma infinita, isso converge exatamente para a função V0. Tá? Muito bem. Note que se você fizer o x igual a 0, fazendo aqui x igual a 0, você vai ter exponencial de 0, que vai dar 1. Fazendo x igual a 0, isso quer dizer que você está lá no potencial especificado, V0 de y. E nesse caso, nosso potencial especificado, como já mencionado antes, é uma série de Fourier em senos. E nesse caso aqui, a série de Fourier em senos da nossa função uniforme, nosso potencial uniforme V0 é essa daí. Aqui eu vou fazer uma apresentação gráfica para a gente entender melhor como é que uma série de Fourier ela representa uma função. Nesse caso aqui, a função uniforme V0. Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês como é que fica o gráfico da nossa função uniforme V0 lá na placa que está vedando a extremidade das duas placas condutoras. Você tem uma função constante. Ela é V0 desde 0 até A. Tá?
Se você escrever aqui o primeiro seno dessa soma infinita, ou seja, para n igual a 1, você vai ter simplesmente 4v0 sobre π vezes seno de πy sobre a. O gráfico que você vai ter é simplesmente essa função, é simplesmente essa curva aí de 0 até a. Você vai ter um seno somente com o máximo aqui, tá? Ao passo que você vai acumulando mais termos na sua expressão, você vai perceber que cada vez mais a sua aproximação inicial vai convergindo para o valor da função, e é exatamente essa a proposta, né, da série de Fourier. Tomando agora n igual a 1 e n igual a 3, você vai pegar agora dois termos, os dois primeiros ímpares, né? Você vai ter o seguinte gráfico. Agora você já vai ter 3 pontos críticos, né? Você já vai ter aqui um ponto de máximo, um de mínimo e um de máximo de novo, locais. E você já percebe que a função já se aproxima mais da função estipulada V0. Quanto mais termos você acumular nessa soma, mais próximo do valor V0 uniforme a sua série de Fourier vai ficar. Nesse caso aí, esse gráfico é o gráfico para n igual a 21. E aí você vai pegar 10 termos, né? Você vai pegar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. São 10 termos, e veja que o gráfico da série de Fourier para essa função já se aproxima bem mais da nossa função uniforme. Se você pegar mais termos, cada vez mais a sua solução vai se aproximar, de tal maneira que no limite de n indo para infinito, a sua solução é exata e você vai ter o potencial, né, V0 de y representado por uma série de Fourier. Essa é a ideia de série de Fourier, na verdade. É você representar uma função em termos de senos e cossenos. No nosso caso aqui, a condição de contorno coincidiu em ser uma série de Fourier somente de senos. E os coeficientes dessa série são determinados através daquele truque de Fourier, que é aquela integração que nós fizemos para n igual a n' igual a n e n' diferente de n. Basicamente, isso que é resolver, né, um problema via série de Fourier. Muito bem, apresentando para vocês agora a solução para o campo elétrico, né? Partindo do potencial elétrico, né, V de x e y dado aí como essa série de Fourier, você pode calcular as componentes x e y do campo elétrico simplesmente calculando menos a derivada do potencial em relação a x, você vai ter a componente x do campo elétrico, e derivando em relação a y, menos a derivada de v em relação a y, você vai ter a componente y do campo elétrico. Realizando as derivadas, você vai ter essas expressões aqui, tá? Muito bem. Agora apresentando o resultado gráfico. Do lado esquerdo, eu apresento para vocês como é que seria a função potencial se a gente considerar somente um termo na série de Fourier para o potencial uniforme na placa lateral. Isso seria a superfície V de x e y, né? Ou seja, o gráfico da nossa função de duas variáveis, potencial em função de x e y. Note que aqui eu represento a nossa reta que indica o valor uniforme V0. Como eu estou pegando somente n igual a 1, então você só tem a primeira aproximação, não é? O resultado gráfico para as equipotenciais e linhas de campo está representado aqui no lado direito. Quando a gente vai aumentando a quantidade de termos, a gente vai notando que cada vez mais a nossa superfície tende a se configurar de tal maneira que o potencial seja esse potencial uniforme, né, aqui para x igual a 0. Esse é o resultado para n igual a 3. Então agora eu tenho dois termos. Eu tenho o n igual a 1 e o n igual a 3. Tá? O resultado gráfico para as equipotenciais e linhas de campo estão apresentados aqui do lado direito do slide. Agora pegando para n igual a 21, como nós apresentamos lá no gráfico para a série Fourier de V0 de y, note que agora a nossa superfície ela tenta justamente se encaixar aqui em V0, que é a nossa função uniforme, né, na placa de potencial especificado. Se você fizer aqui n muito grande, cada vez mais a nossa função ela vai se adequar à constante V0, né?
E do lado direito você tem aqui o resultado gráfico para esse caso, tá? Todos os resultados gráficos apresentados aqui nesta aula, eles foram realmente calculados em linguagem Maple, tá? Em alguns casos foram feitos alguns códigos iniciais em Fortran para calcular os valores e depois esses valores são plotados em linguagem simbólica Maple, tá? E para concluir a nossa aula, nós temos aqui, né, apenas mais um comentário importante, que nesse caso, como a nossa função uniforme foi expressa através de uma série de Fourier, nós podemos encontrar uma função que corresponda a essa série, né? Nesse caso, a função é a função arco-tangente. Nesse caso, nós não vamos fazer aqui devido à extensão que já está a aula, mas nós podemos indicar uma leitura para que o espectador possa fazer a dedução, né, dessa função em termos dessa série de Fourier, tá? Lá no livro do professor Kleberdal nós temos uma demonstração usando, né, variáveis complexas para poder mostrar que essa série de Fourier corresponde exatamente a essa função arco-tangente. As páginas 372 até 379 do volume 1 da sua série de livros lá do eletromagnetismo, tá? Muito bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários. Forte abraço a todos e até a próxima.